galera, professor Rafael Araújo, vamos lá, vamos dando sequência, estamos estudando o Microsoft Excel. Chegamos agora na função arred, a função do arredondamento. Sem perder tempo, vamos à tela, vamos entender a lógica dessa função arred. Vamos supor que eu tenha na célula A1 o valor 6,38 e que eu use a fórmula igual a arred A1 ponto e vírgula 1. O que significa esse 1 da fórmula? Quando eu uso arred, o meu objetivo é arredondar. Aí eu te pergunto, quantas casas decimais nós temos na célula A1? Ora, A1 tem duas casas decimais, né? O 3 e o 8. Olhe para a fórmula. Sabe o que significa esse 1? Que eu quero arredondar o valor da célula A1 mantendo uma casa decimal. Então, entenda que esse 1 não é que eu vou tirar uma casa decimal. Eu vou manter uma casa decimal, ok? Aí, vamos lá. Se eu quero manter uma casa e atualmente o valor tem duas casas decimais, quem é que eu vou eliminar? Eu vou eliminar o 8. E aí existe uma regra. Entenda o seguinte, talvez eu mande tirar uma casa decimal que tem um valor igual ou superior a 5, ou talvez eu esteja tirando uma casa decimal igual ou inferior a 4. Se a casa decimal que for sair, se ela for igual a 5 ou superior, ela sai e arredonda a casa decimal vizinha para mais 1. Agora, se ela for igual a 4 ou inferior, você tira a casa decimal e não mexe com a casa decimal vizinha. Como assim? Ora, aqui o valor era 6,38, ok? Se eu quero manter só uma casa decimal, quem é que eu vou eliminar? Eu vou eliminar o 8. Quando esse 8 for eliminado, ele vai mexer na casa decimal vizinha. Aí entra nessa regra aqui. Se a casa decimal que for sair, se ela for igual a 5 ou superior, ela sai e arredonda a casa decimal vizinha para mais 1. Então, o resultado aqui seria 6,4. Eu tirei o 8 arredondou o 3 para cima. Então, fica 6,4. Esse seria o resultado, mantendo quantas casas decimais? Mantendo uma casa decimal. Porém, vamos supor que a fórmula fosse essa aqui, ó. Vamos alterar aqui a fórmula. Vamos colocar aqui. Agora eu vou colocar 0. O que significa esse 0? Que agora eu não quero manter nenhuma casa decimal. Não quero manter nenhuma. Então agora, se eu não quero manter mais nenhuma casa decimal, significa dizer que agora eu quero que o resultado fique um valor inteiro. Se eu quero que fique um valor inteiro, quem é que eu vou olhar? Eu vou olhar para a casa decimal vizinha. Atenção, quando eu eliminar esse 3, o 3 altera a casa decimal vizinha, então esse 0 que tem aqui significa dizer que eu vou deixar o número inteiro. Aí era 6,38. Quando eu tirar esse 3, ele arredonda a casa decimal para cima? Não. Para arredondar para cima, teria que estar tirando 5. 5 ou um valor acima de 5. Como aqui era 6,3, alguém talvez esteja pensando, e esse 8? Esse 8 aqui não significa nada. Porque como é para deixar inteiro, eu só olho para a casa decimal, ou melhor, eu só olho para a parte inteira e olho para a casa decimal vizinha à parte inteira. Ou seja, eu só vou olhar para o 3.
Quando eu eliminar esse 3, ele não mexe com o outro valor, ou seja, esse valor arredondado, sem deixar nenhuma casa decimal, teria como resultado o valor 6. Essa é a lógica do arred. Se a casa decimal que for sair, se ela for igual a 5 ou superior, ela sai e arredonda a casa decimal vizinha para cima. Mas se eu estiver tirando a casa decimal e esse valor for um 4 ou um valor inferior a 4, ele sai e não pode alterar o valor vizinho. Tranquilo? Bom, outra função que pode aparecer na nossa prova é a função truncar. Vamos supor que eu tenha na célula 1 o valor 5,9999. Aí eu uso a fórmula igual a truncar A1 ponto e vírgula 1. Sabe o que significa truncar? O truncar vai eliminar casas decimais. Cuidado! Quando eu digo que ele vai eliminar casas decimais, ele elimina as casas, porém ele não arredonda para cima. Ele faz simplesmente eliminar casas decimais. Como assim? O valor era 5,9999. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Eu tenho 4. Quantas casas decimais a fórmula está pedindo para manter? Esse 1 é a quantidade de casas que eu preciso manter. Quantas casas eu tenho aqui? 4. Quantas eu tenho que manter? Uma. O que o truncar faz? Elimina as casas decimais, porém ele não arredonda, ele simplesmente elimina casas decimais. Então, qual é o resultado? O resultado vai ser 5,9. Eram 4 casas decimais, eu pedi para manter só uma, então ele eliminou as outras 3 casas decimais, ficando, portanto, o resultado 5,9. Agora, vamos supor que em vez desse 1, deixa eu só apagar aqui para a gente dar outro exemplo, vamos supor que em vez do 1, agora aqui tivesse 0. Se aqui tivesse 0, significa dizer agora que eu não quero manter mais nenhuma casa decimal. Então, elimine todas as casas decimais. Então, ele vai eliminar todas as casas decimais e não vai mexer com o valor que vai ser mantido. Logo, a resposta aqui seria igual a 5. Ele eliminou todas as casas decimais e o resultado ficaria igual a 5. Esse seria, portanto, o resultado. Beleza? Está aí a função truncar. Outra função que pode aparecer na nossa prova é a função int. Vamos supor que eu tenho o valor, vou até deixar assim, vamos colocar aqui, A1 igual a 8,9. Vamos supor que eu coloque igual a int, entre parênteses, A1. O que eu estou pedindo? Para deixar o valor, pegar o valor de A1 e apresentar como resposta esse valor, só que ele estando inteiro. Então, agora, eu pego e a resposta será o inteiro de A1. Atenção, a função int, ela sempre arredonda para baixo. Então, se o valor lá era 8,9, qual é a parte inteira de 8,9? 8. Por quê? Porque o int sempre arredonda para baixo. É uma característica da função int, ele arredonda para baixo. Então, tanto faz ser 8,1 ou 8,9, como ele vai arredondar para baixo, vai ficar quanto? Vai ficar 8. Então, o resultado aqui dessa fórmula seria 8. Ou seja, é a parte inteira do número, só que ele sempre arredonda para baixo. Essa é a característica da função int. Outra função que pode aparecer na nossa prova, vamos supor que na célula 1
eu tenha o valor menos 16. E use a fórmula igual a ABS a 1. Sabe o que significa essa função ABS? A função ABS retorna o valor absoluto. Aí você me pergunta, o que é o valor absoluto? O valor absoluto é o próprio número sem o sinal. Então, o valor absoluto é o próprio número sem o sinal. Então, se o valor lá era menos 16, qual é o valor absoluto de menos 16? Ora, o valor absoluto de menos 16 é 16. Porque o valor absoluto é o próprio número, só que sem o sinal. Então, será menos 16, tira o sinal. Quanto é o valor absoluto? 16. Beleza? Outra função pode cair na sua prova, a função hoje. Atenção, a função hoje, ela acaba sendo uma das exceções, porque essa função, ela não tem argumento. O que é ser uma função sem argumento? Argumento são os valores que você coloca dentro dos parênteses. Então, o que a gente vem estudando já desde os blocos anteriores? A gente coloca o igual, que inicia a fórmula, coloca o nome da função que você quer usar, abre o parênteses e usa os argumentos daquela função. Então, você pode, por exemplo, na função média, você vai colocar entre parênteses os argumentos os quais você quer que tire a média. Só que a função hoje, ela é uma exceção, porque a função hoje, ela não tem argumento. O que é ser uma função sem argumento? Você simplesmente vai digitar igual, hoje, que é o nome da função, vai abrir parênteses, vai fechar parênteses, ou seja, você não vai digitar nada dentro dos parênteses, você só vai colocar igual a hoje, abre o parênteses, fecha parênteses. Então, ele não tem argumento. Quando você teclar Enter, o resultado será a data atual do sistema. Cuidado que se a data do seu sistema estiver errada, a data que tiver no sistema é a data que vai aparecer na célula. Faz um teste, ó, abre aí o Excel, clique na célula e digite igual a hoje, abra o parênteses, fecha o parênteses, tecle Enter. Vai ser apresentado como resposta a data atual do sistema. E outra função que também não tem argumento, portanto, seria uma outra função, uma outra exceção, é a função igual a agora. Qual é a diferença? A função hoje só apresenta a data. A função agora, a resposta é apresentar a data e a hora atual, a data e hora do sistema. Então, hoje é só a data. O agora é a data e a hora do sistema. São duas funções que não têm argumentos. Beleza? Para a gente complementar isso aqui, vamos resolver aqui duas questões. Olha essa prova aí do TRE do Maranhão. Com relação ao Microsoft Excel 2013, a versão aqui pouco importa, o gabarito seria o mesmo. O resultado de se aplicar a função, deixa eu copiar aqui a função é a rede, entre parênteses, média, aí o valor é 5, ponto e vírgula, 6,7, ponto e vírgula, 7, ponto e vírgula, 2. Está aqui a fórmula. Aqui tem uma baita pegadinha. Por quê? Porque a gente tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, antes de pensar no arred, nós vamos calcular a média. E nós vamos calcular a média dos valores inseridos dentro do parênteses. Qual é a pegadinha? Estão vendo que aqui tem uma vírgula? Então, nós vamos calcular a média do número 5, do número 6,7, e vamos tirar a média do valor 7. Olha o ponto e vírgula aqui, ó. Olha esse outro ponto e vírgula. Então, nós vamos tirar a média do número 5, do número 6,7 e do número 7. Como se trata de uma média, como é que você calcula a média? Você tem que somar os valores.
Então, você vai somar 5 mais 6,7, daria 11,7. Mais 7, daria 18,7. Ou seja, o resultado da soma aqui é 18,7. Mas como nós estamos calculando a média, como é que se calcula a média? Primeiro você soma os elementos e depois você divide pela quantidade de elementos que foram somados. Quantos valores eu somei? 3. Eu somei o número 5, somei o número 5, ou 6,7, e o número 7. Aí, ao somar os três valores, deu 18,7. Aí, o que eu faço com esse 18,7? Como eu somei 3, eu tenho que dividir por 3. 18,7 dividido por 3 vai dar 6,2333, uma dízima. Esse é o resultado. Aí é onde vem o detalhe. Se esse é o resultado da média, então vamos fazer o seguinte. Tudo isso aqui que era a média, tudo isso aqui vai ser substituído pelo resultado da média, que é 6,23333. É uma dízima aqui. Beleza? Ó. Aí o que nós vamos fazer? Agora nós vamos arredondar. Arredondar esse valor 6,333, mantendo quantas casas decimais? Agora tem que manter só 2. Então, se é para manter só 2, eu olho para essa casa aqui, ó. Quando eu eliminar esse 3, o 3, ao ser eliminado, mexe com o valor vizinho? Não. Quando eu eliminar esse 3, ele não pode mexer com o valor vizinho, a não ser que fosse de 5 para cima. Ou seja, esse valor arredondado para 2 casas decimais fica 6,23. Essa é a resposta da questão. Alternativa, letra D. Então, se é para manter 2 casas decimais, era 6,23. Aí, para saber se esse 3 aqui vai ser arredondado para 4 ou não, eu olho para a casa vizinha. Como eu estou tirando o 3 não pode arredondar a casa vizinha para cima. É por isso que fica 6,23. Beleza? Bom, então a alternativa letra D. E para fechar, olha só essa outra questão aqui da VUNESP. A fórmula é truncar, dentro do parênteses, soma de A1 até C2, de A1 até C2, ponto e vírgula, 2. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, antes de pensar no truncar, primeiro a gente tem que fazer o que está dentro do parênteses. Então, a gente vai somar. A soma de A1 até C2 pega todas as células. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Se você somar todos os valores que estão aqui, o resultado da soma vai dar 68,175. Esse é o resultado da soma de A1 até C2. Então, tudo isso aqui, ó, o resultado da soma passa a ser 68,175. O que eu estou pedindo agora? Para truncar esse valor, mantendo quantas casas decimais? É para manter 2 casas decimais. E como é truncar, você só vai eliminar. Quando eu eliminar esse 5, qual vai ser a resposta? 68,17. Essa é a resposta. Tira o 5. Como é truncar, ele não vai arredondar para cima, ele vai simplesmente eliminar a casa decimal. Então, elimina o 5, fica 68,17, portanto, alternativa letra C. Se fosse para arredondar, se no lugar do truncar fosse arrede, aí ao eliminar o 5 iria arredondar o 7 para 8, aí ficaria 68,18. Mas para isso teria que ser arrede.
aqui é truncar. Então, o truncar simplesmente elimina a casa decimal. Elimina o 5, aí fica 68,17. E para concluir, olha essa outra questão no Excel versão 2013, aqui a versão pouco importa, a função agora retorna. O que a função agora retorna? A data e a hora do sistema. Data e hora atuais. Se fosse hoje, seria só a data. A função agora retorna a data e a hora. Com isso, fechamos mais um bloco. Um forte abraço.